Olá, queridos amigos interessados nos estudos psicológicos de Joana de Ângeles. Eu sou Marlon Reikdal e juntamente com o Gelson Luiz Roberto do Rio Grande do Sul e Cláudio e Iris Sinotti da Bahia, compomos o Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles e já publicamos em 2011 o livro Refletindo a Alma, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles e em 2014 o livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. O núcleo e estas obras foram criados com o objetivo de facilitar o acesso e o entendimento à proposta profunda e também complexa de Joana de Ângeles, devido à sabedoria deste espírito de tão grande elevação e da utilização que ela faz de conceitos psicológicos que muitas vezes não são de fácil acesso para os membros de uma casa espírita. Agora, nós temos focado um pouco do nosso trabalho em oferecer esse suporte às instituições e aos coordenadores de estudos nas casas espíritas, para que as obras de Joana de Ângeles tenham um maior acesso, mais estudos, mas principalmente mais entendimento a respeito de tudo o que a mentora tem nos oferecido. Por fazer esta interface com a psicologia, exige-nos um trabalho a mais do que a coordenação dos estudos doutrinários que, em geral, a Casa Espírita oferece, não exigindo que sejamos psicólogos especialistas na área para coordenarmos estas atividades, mas também não é possível realizar estes estudos sem ter noção destes conceitos, em especial dos termos junguianos que a mentora se utiliza para aprofundar a proposta que o Espiritismo nos oferece. Nós gostaríamos de deixar claro desde o início que estes estudos, eles são estudos espíritas, com um viés psicológico. Assim como nós temos outros estudos espíritas com um viés filosófico, por exemplo, ou um estudo espírita com um viés da física, da pedagogia e de tantas outras ciências que vêm a acrescentar num sentido de proporcionar uma dimensão diferente para analisar os postulados espíritas já estabelecidos por Allan Kardec. E neste sentido, a nossa contribuição é com a interface da psicologia. Em geral, as casas espíritas que estudam Joana de Ângeles realizam os estudos que nós chamamos de estudos das obras. Pega-se uma obra espírita, escrita pela mentora, e faz a leitura e a discussão em grupo, ou os membros do grupo dividem os capítulos para que cada um faça uma apresentação, ou o coordenador estuda de antemão e apresenta as reflexões ali exaradas. Não vemos nenhum problema em existir estes estudos das obras e temos feito o mapeamento destas casas espíritas que assim fazem. E visto que este número tem crescido cada dia mais de pessoas interessadas nesta abordagem psicológica, que sem dúvida nenhuma traz com muita força a proposta da consolação e da humanização do Espiritismo que tantos de nós almejamos. Mas temos trabalhado na criação de programas de estudo para facilitar o acesso ao conhecimento encontrado nas obras. Já há muitos anos, o Gelson Luiz Roberto foi o autor de um programa especial, que é sempre citado por Divaldo Pereira Franco quando as pessoas o procuram em busca de um programa de orientação dos estudos da mentora, e que quando ele confeccionou esse programa, estabeleceu um período de 2 anos, passando por vários temas que se encontram dentro das obras de Joana de Ângeles, em especial da série psicológica. E este programa tem sido utilizado por muitas casas com o intuito de ter um panorama geral do que a mentora nos oferece, para que a partir daí as pessoas possam se dedicar
aos estudos dos livros em específico, porque pegamos o exemplo do conceito de superconsciente ou de self que Joana de Ângeles aborda em praticamente todas as suas obras. No Despertar do Espírito, que é um livro já mais à frente da coleção da série psicológica, é que nós vamos encontrar um item definindo o self e trazendo maiores explicações a respeito desta instância psíquica. Mas todos nós, se seguirmos a sequência de estudo das obras de Joana de Ângeles, da série psicológica, vamos nos deparar com essa citação sem a explicação do conceito, o que exigiria do coordenador um estudo prévio, um aprofundamento, para entender a que ela se refere quando fala do self em obras anteriores à publicação do Despertar do Espírito. Então, a ideia da criação de programas é para que o coordenador e os participantes consigam ter noção deste panorama de conceitos, de ideias, de temas da vida e da forma como a psicologia espírita compreende estes temas, para que depois deste panorama geral possam se aprofundar em cada uma das obras, entendendo assim com um pouco mais de profundidade o que a Joana de Ângeles oferece em cada livro. Este programa ele também foi usado por Cláudio e Iris Sinotti. A partir disso realizaram as videoaulas pela TV SEI. Hoje o canal é a TV da Federação Espírita Brasileira, que se encontra disponível para todos. E as videoaulas de Cláudio e Iris Sinotti têm contribuído sobremaneira para o movimento espírita interessado. Nos estudos de Joana de Ângeles, muitas casas passam a videoaula e depois discutem, trazem outras reflexões a partir daqueles temas de grande aproveitamento. E agora, nós fizemos um outro programa, que não tem como interesse sobrepor-se a nenhuma destas formas de estudo, das obras, do programa do nosso amigo Gelson, das videoaulas do Cláudio e da Iris, mas sim que possa complementar. Porque nós acreditamos que quanto mais opções diferenciadas nós oferecermos para os coordenadores e para as casas, melhor estes representantes podem fazer a avaliação das suas demandas, dos seus interesses e dos seus perfis para fazer a escolha do melhor material para estudo. Então nós montamos um programa chamado Conhece-te a ti mesmo, onde o eixo central é o autodescobrimento, e também com a perspectiva de passar por diferentes conceitos psicológicos para entendimento melhor, mais aprofundado dos estudos da série psicológica. Então, o nosso programa funciona da mesma forma, passar por alguns conceitos e depois destes 2 anos, os grupos se dedicarem ao estudo das obras. Não fizemos uma abordagem tão ampla quanto os conceitos do Gelson no programa que ele estabeleceu, porque o eixo central que nós definimos é o autodescobrimento. Então fomos trazendo os conceitos a partir da perspectiva do autodescobrimento e trabalhamos com um pouco mais de tempo a estruturação psíquica e os conceitos junguianos, porque o que vimos no decorrer do lançamento das obras de Joana de Ângeles, principalmente a partir de Vida, Desafios e Soluções, é que ela foi se utilizando cada vez mais de conceitos como ego, inconsciente pessoal e coletivo, persona, sombra, ânima, ânimos e self. Então, o nosso objetivo é de oferecer um maior entendimento a respeito destes conceitos, facilitando o coordenador e o grupo de estudo como um todo para depois poder se aprofundar nas obras específicas da mentora. Dentro deste programa, nós dividimos um primeiro ano com menos conceitos psicológicos, mais fundamentado, na ideia de que as pessoas precisam primeiro aprender a trazer a doutrina espírita para as suas vidas, porque nós podemos pegar um conceito psicológico como a persona e fazermos um estudo completamente pautado num olhar para o outro.
e aquele conceito não ter nada a ver com a minha vida. Então, o primeiro ano, ele é todo focado em exercícios e em olhares para dentro de si mesmo. Pegar as perspectivas que a doutrina espírita nos oferece e, através dos conceitos psicológicos, nós fazermos esse olhar para dentro. É praticamente impossível terminar esse primeiro ano do programa Conhece-te a Ti Mesmo sem ter a clara noção de que é preciso, acima de tudo, se analisar, se conhecer, e que todo o tempo que nós gastamos olhando para os outros, nós estamos perdendo de nos utilizar para nós mesmos. Então, este programa Conhece-te a Ti Mesmo, o primeiro ano, trabalha principalmente com a noção do inconsciente e da personalidade. São dois conceitos simples aos olhos da psicologia, mas que proporcionam uma mudança de paradigma para a maioria das pessoas que estudam a doutrina espírita, porque faz com que nós olhemos para nós mesmos e, principalmente, que assimilemos esta noção de que aquilo que eu vejo que sou não é tudo aquilo que me compõe. Entender o inconsciente não é absorver um conceito teórico, é sentir na sua própria vida ser inacabado, ser incompleto, ser desconhecido para si mesmo. Porque quando nós precisamos responder quem sou eu, em geral nós achamos que somos. Nós queremos ter respostas prontas e fixas. E a perspectiva deste estudo é que ao final do primeiro ano, nós consigamos ter a clara noção de que não nos conhecemos, de que somos ainda desconhecidos para nós mesmos, num mar de histórias, de memórias que não são acessíveis agora a este ego, mas também de possibilidades futuras que se encontram nesta dimensão inconsciente e que precisamos aprender a acessá-la. Então, este primeiro ano foca poucos conceitos psicológicos para auxiliar as pessoas a digerirem a perspectiva de olhar para dentro de si e de perceber que tudo aquilo que eu consigo enxergar a meu respeito é muito, muito pouco em relação a tudo aquilo que eu sou. Nós fizemos um programa extremamente detalhado, aonde dividimos em aulas dentro da perspectiva de um ano, e em cada uma destes encontros, nós definimos um tema, um subtema, objetivos para que o coordenador consiga olhar e entender qual é o objetivo daquelas atividades que nós estamos propondo. Trouxemos ali uma sugestão metodológica para trabalhar os temas ao longo do ano. E além da sugestão metodológica, algumas observações, alguns complementos, citações que podem ser importantes de usar e as referências bibliográficas. Então nós não queremos com isso que as pessoas necessariamente reproduzam como uma aula que um professor se utiliza na escola e que vai reproduzir 10 anos do mesmo jeito. Porque isso é uma infelicidade quando um professor faz algo dessa forma. A ideia é de que ele consiga partir daquela base e melhorar, aprofundar e trabalhar conforme o seu perfil e também conforme o perfil do grupo, dos participantes interessados. Mas fizemos desta forma, aparentemente mais mastigável para o coordenador, pensando em muitas pessoas que não têm a experiência de coordenar o estudo de Joana de Ângeles, que têm interesse nesta perspectiva, mas que se sentem não preparadas para a tarefa. Então, assim, tendo ali determinado um programa com sugestões metodológicas de como trabalhar aqueles conceitos, dos cuidados que precisam ter, das orientações, nós acreditamos que isso será um estímulo para muitos daqueles que não se sentem prontos a coordenar, tendo ali, de alguma maneira, uma base, uma segurança a mais para coordenar os estudos na sua casa espírita. Então, o nosso interesse é de oferecer mais uma ferramenta para que as pessoas possam coordenar estes estudos.
Nós estabelecemos, assim, os principais conceitos doutrinários que são estudados dentro deste programa. Já falei para vocês dos conceitos psicológicos, mas queremos reforçar os conceitos doutrinários porque muitas vezes as pessoas se confundem, dizendo que estudar Joana de Ângeles não é estudar a doutrina espírita, que precisamos ter grupos de doutrina espírita, mas não conseguem perceber que quando Joana de Ângeles traz estes estudos psicológicos, estão ali permeados todos os conceitos doutrinários, a fundamentação em Jesus e em Kardec. E por isso, nós fazemos questão de reforçar que dentro deste programa, em especial do primeiro ano, que é o que eu estou falando hoje para vocês, nós vamos trabalhar o planejamento reencarnatório, vamos trabalhar o nascimento e a finalidade da criação dos espíritos, a transição planetária, os mundos de provas e expiações, o bem e o mal, as etapas da vida, infância, adolescência, idade madura e velhice. Também trabalhamos neste programa o sofrimento, porque a partir do sofrimento muito nos construímos, crescemos, aprendemos e nos desenvolvemos. Também trabalhamos ali a sociedade atual, a crise da modernidade, como assim o Gelson aborda no livro, e muito utilizamos do capítulo dele. E assim fazemos um panorama deste estudo que, aos olhos de alguém que não consiga perceber a doutrina espírita ali presente, acha que é um curso de psicologia. Mas jamais faríamos um curso de psicologia numa casa espírita. Os cursos de psicologia têm um lugar específico, e os nossos cursos são cursos de espiritismo, com um viés psicológico. E por fim, nós concluímos com o estudo de Jesus, modelo e guia seguros para a humanidade. O que eu quero falar para vocês também a respeito deste programa é que nós estruturamos de modo que o autodescobrimento, essa pergunta, quem sou eu, que tanto nos inquieta e que quanto mais nos aproximamos dessa resposta, mais nos harmonizamos internamente, ela pode ser respondida dentro de diferentes ângulos. E estes ângulos é que compõem o nosso estudo. Então, a primeira parte, nós temos a introdução sobre o autodescobrimento. Usamos de Santo Agostinho, falando da prática do autodescobrimento no dia a dia. E depois de entender isso, nós começamos a abordar as diferentes enfoques do autodescobrimento. Podemos nos conhecer dentro de uma perspectiva material. Somos espíritos reencarnados. Estamos neste corpo físico, nesta condição social, neste gênero, nesta polaridade sexual. Temos muitas características que influenciam em quem nós somos. E por isso precisamos estudar um tanto da dimensão material, para não rejeitarmos o corpo e a dimensão física como se não fosse importante, porque Deus nos pôs na Terra e tem uma finalidade para tudo isso, mas também para não cuidarmos para que esta dimensão se sobreponha às demais, como se a materialidade fosse o aspecto mais importante da nossa vida, porque não é. Depois da dimensão material, nós trabalhamos a dimensão moral. Somos espíritos reencarnados. Mas a nossa característica, o nível evolutivo, espiritual que temos hoje, moral, ele responde um pouco à pergunta de quem nós somos. E quando não temos essa resposta clara, nos confundimos ainda mais a respeito da vida. Somos espíritos inferiores, isso está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Em vários momentos, Kardec deixa claro a nossa inferioridade. E querer se colocar num patamar superior ao que a nossa condição comporta, gera muito sofrimento para nós e também para as pessoas que estão em torno. Então, estudarmos a dimensão moral de quem nós somos, entendermos o mundo que nos encontramos e este processo de mundos de provas e expiações para a regeneração, o que compõe as provas e as expiações, e muito importante entendermos as provas porque ainda fazem parte dos mundos de regeneração, é fundamental. Depois da dimensão material, dimensão moral, nós trabalhamos a dimensão psicológica, e essa temos muito mais tempo para abordar.
entendendo estes fatores que compõem a nossa personalidade, entender que personalidade não é algo pronto e dado, mas que vai se construindo a partir das experiências e das nossas relações. Então, por isso trabalhamos a infância, a adolescência, a idade madura e a velhice, ajudando os participantes a pensarem em tudo que viveram e como foram organizando internamente essas experiências para se constituírem como se mostram hoje. Então, ali, nós vamos trabalhar esta questão de, por exemplo, uma dificuldade com um pai ou com uma mãe não é definidor de um fator da personalidade. Eu posso viver com um pai hostil e, a partir disso, me tornar hostil. Eu posso viver com um pai hostil e, a partir disso, tentar ser amoroso, dizendo, não vou repetir isso para os meus filhos. Eu posso aprender com essa hostilidade, eu posso me revoltar com essa hostilidade. Eu posso fazer muitas coisas. E o que eu vou fazer do que o que a vida me ofereceu é o que vai definir a minha personalidade, os meus complexos, o olhar que eu tenho para mim mesmo. Então, dimensão material, moral, psicológica, social, e para isso eu falei que nós trabalhamos com o texto de Crise da Modernidade, de Gelson, e um texto sobre autodescobrimento que faz uma abordagem também sobre a sociedade atual do Cláudio Sinotti, para entendermos o quanto que este momento e esta sociedade influenciam em quem nós somos. Talvez se nascêssemos num país, no Oriente, em outras culturas diferentes, nos mostrássemos, nos constituíssemos de maneira diferente. Então precisamos entender como o nosso mundo hoje funciona, o nosso entorno, para entendermos como isso nos afeta enquanto formação da personalidade. E por fim, a última dimensão é a transpessoal. Transpessoal no sentido de tudo aquilo que extrapola esta dimensão que nós agora vemos. Então, trabalhamos o homem integral. Trabalhamos o que realmente é importante na nossa vida, e aí entra o sofrimento, porque é algo que é apresentado ao mundo material, mas com vista ao desenvolvimento do transpessoal, de tudo aquilo que seremos quando não tivermos nada disso tudo que nós vivemos. É isso que de fato nós somos, por isso concluímos com a dimensão transpessoal e finalizamos o nosso estudo com as reflexões a respeito de Jesus. Então este é o programa do primeiro ano. O nosso segundo ano, ele está todo organizado a partir dos conceitos psicológicos. Então, quem fez esse primeiro ano já consegue ter uma noção melhor a respeito do autodescobrimento, e daí pode, então, trabalhar o ego, o inconsciente pessoal e coletivo, persona, sombra, ânima, ânimos e self. Então, nós deixamos para trabalhar em um ano, porque estes conceitos eles vão ser muito mais aprofundados, no sentido não de entender o termo, reproduzir o que os livros falam, mas de estimular os participantes a compreenderem-se a partir do tema, do que é este ego em relação ao self, do que são as minhas máscaras, de intuir, de sentir ou até de identificar alguns elementos da minha sombra, e da ânima e do ânimos, do elemento feminino do homem e masculino da mulher, e a essência divina, que é o self. Então, nós fizemos um primeiro ano que parece introdutório, mas que faz grande diferença na vida das pessoas, porque elas estão trazendo a doutrina espírita para as suas vidas. E o segundo ano é um grande aprofundamento e reflexões. Nós teremos, por exemplo, para trabalhar persona e sombra, eu acho que 3 ou 4 meses, porque não é um entendimento conceitual, mas é sentir estes conceitos na minha vida. Trabalhamos com vídeos, com filmes, com livros, obras, que vão ajudando o participante a sedimentar essas noções e olhar para as suas dimensões. E acreditamos que a partir, então, destes 2 anos de estudo a respeito do autodescobrimento, no programa que chamamos Conhece-te a Ti Mesmo, as pessoas estudarão as obras de Joana de Ângeles com um olhar diferenciado, com um olhar mais pessoalizado de que tudo que ali está escrito, não está escrito para avaliarmos os outros, não está escrito para analisarmos os mecanismos de defesa dos outros, mas simplesmente para que enxerguemos a nós mesmos.
Divaldo conta que em determinado momento, quando não estava muito bem, disse a Joana de Ângeles que ela não havia escrito nenhuma página para ele, nunca tinha escrito nenhuma página para ele, e a mentora então responde: como não? Todas as páginas que eu escrevi foram para você, você que escolheu publicá-las. Então, nós entendemos a essência da mensagem, de que tudo que está ali tem que ser olhado, analisado e pensado para nós mesmos. E a ideia do programa Conhece-te a Ti Mesmo é ensinar as pessoas no centro espírita a se enxergarem. Nós conseguimos sair de uma palestra pensando aquele tema para a vida do marido, do filho, do patrão, dos empregados. Conseguimos fazer o evangelho no lar, num ambiente extremamente pessoal. Estudamos, por exemplo, o orgulho e conseguimos ficar dialogando por muito tempo sobre o orgulho dos outros. E a maioria de nós não consegue olhar para o seu próprio orgulho, compartilhar com seus filhos, com a esposa, com o esposo, sobre o seu orgulho e se analisar. Então este é o enfoque do nosso estudo Conhece-te a Ti Mesmo. Ensinar as pessoas a trazer a doutrina espírita, do aspecto científico, filosófico e religioso para a sua interioridade.